Imagina a seguinte situação. O sinal toca, indicando o início de mais uma aula no ensino médio. Mas, em vez de abrir o caderno para tentar memorizar fórmulas complexas de física, Hum. Ou decorar as capitais de países distantes? exato, a aula de hoje é literalmente sobre como desenhar o próprio futuro. Parece até um enredo de um filme sobre uma escola utópica, né? Quem dera a vida viesse com um manual de instruções, focado em quem nós somos de verdade. E como lidamos com as nossas emoções? Com certeza. Um guia de para onde queremos ir no mundo real. Pois é, exatamente sobre essa revolução silenciosa que trata o nosso mergulho profundo de hoje. Eu estou super empolgada porque nós vamos explorar o caderno pedagógico de projeto de vida. Um material riquíssimo, aliás. Sim, o documento de orientações gerais. Trata-se de um documento oficial, incrivelmente detalhado, que foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação de Alagoas, a SEDUC. Isso mesmo. E a nossa missão hoje é decodificar como a escola pública contemporânea está, na prática, ensinando adolescentes a construir propósitos reais. O objetivo é extrair conceitos valiosos sobre planejamento e autoconhecimento. E o mais legal é que a beleza desse material não se restringe aos adolescentes, não é? Nem um pouco. O que vamos debater aqui serve para absolutamente qualquer pessoa que tenha interesse em aprendizado contínuo. É, na prática, ter em mãos um guia estruturado de como pensar a própria vida, não importa a idade. Perfeito. E é essencial preparar o terreno dizendo que esse material vai muito, mas muito além daquela velha e desgastada pergunta de o que a pessoa quer ser quando crescer? Aquela pergunta de almoço de domingo em família. Essa mesmo. Aliás, precisamos reconhecer o peso do que está acontecendo na educação brasileira. A introdução de disciplinas como o projeto de vida, que foi impulsionada por leis federais e pela Base Nacional Comum Curricular. A famosa BNCC. Exato, a BNCC. Isso não é apenas mais uma burocracia governamental. É uma mudança radical de paradigma. É o sistema educacional admitindo oficialmente que apenas memorizar fatos não é mais suficiente para prosperar no século XXI. Não garante mais sobrevivência, né? De forma alguma. A forma como o documento de Alagoas estrutura esse ensino tem um embasamento filosófico e psicológico profundo. Não se trata de um teste vocacional de revista. É um percurso estruturado para lidar com a ansiedade contemporânea. Ok, vamos desvendar isso, porque a própria palavra projeto é algo que a gente usa o tempo todo no cotidiano, quase no piloto automático, sabe? Falamos de projeto de trabalho, projeto de reforma da casa. Projeto software. Isso. Mas aplicar essa palavra à vida parece trazer uma carga existencial muito mais pesada. O documento chega a explorar a própria raiz histórica e linguística dessa palavra, né? Sim. E a etimologia que eles trazem é reveladora. O material cita o pesquisador Nilson José Machado para explicar que a palavra projeto deriva do latim projectus, que significa, literalmente, lançado para frente. Lançá-la para frente, forte isso. Muito. A ideia central é que o ser humano, ao nascer, é lançado no mundo como um jato de vida. Viver na sua essência mais pura é um contínuo projetar. Machado aponta 4 características fundamentais por um projeto real. E quais seriam? Primeiro, é preciso ter metas e se lançar ativamente em busca delas, não apenas ficar esperando. Segundo, há sempre uma referência ao futuro, uma prefiguração de algo a ser realizado. Algo que ainda não existe no caso. Exato. Terceiro, e isso é crucial para os jovens, exige a abertura para o inesperado, porque, convenhamos, o futuro é indeterminado e sujeito a falhas. E bota falha nisso. E quarto, precisa ser uma ação do próprio indivíduo. Pode ser construído em grupo, claro, com a ajuda da família, mas a vontade matriz deve vir da própria pessoa. Ou seja, não dá para terceirizar a autoria do próprio projeto de vida. Isso faz muito sentido. E o material avança para outra referência que eu achei brilhante, sobre as formas de antecipar o futuro. A teoria do Boutinet. Isso, o Jean-Pierre Boutinet. Ele diz que a escola não deve focar em fazer os jovens simplesmente se adaptar ao que vem por aí, como se fôssemos, sei lá, passageiros passivos do destino. Boutinet classifica as condutas humanas de antecipação do futuro em 4 categorias. A primeira é a antecipação adaptativa. É basicamente um instinto de sobrevivência pura e simples. Reagir ao que acontece. Para o futuro.
prever cenários, mas muitas vezes sem agir sobre eles. Fica só na teoria. Sim, a terceira é a imaginária, que fica puramente no reino da utopia, do sonho de olhos abertos sem base na realidade material. E a quarta? A quarta forma, que é o grande alvo pedagógico do ensino em Alagoas, é a antecipação operatória. Esta envolve a engenharia da coisa toda. A mão na massa. Criar alvos, ter objetivos mensuráveis, fazer planos reais e traçar aspirações que sejam executáveis. O documento é categórico ao afirmar que não se espera que os jovens apenas se adaptem ao mercado. Nem que vejam o futuro como uma utopia, certo? Certo. O objetivo central é que eles planejem de forma operatória. Se me permite uma confissão que acho que ilustra bem nisso para quem nos ouve, acredito que quase todo mundo já caiu na armadilha da antecipação puramente imaginária. Ah, sem dúvida. Eu lembro que na minha adolescência eu tinha um plano infalível de ter uma banda de rock de sucesso mundial. Um clássico. Sim, fazer turnês pela Europa, viver da música. O único detalhe técnico que faltava nesse grande projeto era que nem eu, nem meus amigos sabiam tocar um único instrumento musical. Nossa. E a gente não tinha a menor intenção de praticar. Faltou totalmente a parte operatória, faltou o plano tático. E se fizermos uma analogia com a vida adulta, é assustadoramente comum vermos pessoas presas nessa antecipação imaginária. É verdade. Gente que sonha com uma transição de carreira, em abrir uma empresa, mas nunca dá o primeiro passo prático. Falta o tal do planejamento operatório. Essa sua anedota da banda de rock ilustra perfeitamente o conceito. É o sonho sem os andames. E a complexidade disso aumenta substancialmente quando o documento introduz o conceito de propósito. A ciência do propósito. Exatamente. Eles trazem as pesquisas do William Damon, um psicólogo lá da Universidade de Stanford, que estudou o desenvolvimento moral e a juventude por décadas. E o que ele diz? Damon propõe o conceito de projeto vital, ou purpose em inglês. E a definição dele é super exigente. Um projeto vital é uma intenção estável de alcançar algo que é significativo para o indivíduo, mas que também gera consequências no mundo além dele mesmo. Posso bancar advogado do diabo por um momento? Por favor? Ao ler essa exigência de que um projeto de vida tem que ter impacto social, gerar consequências além do próprio umbigo, isso não é um peso gigantesco para colocar nas costas de um adolescente de 15 anos? É uma cobrança alta. Tipo, eles já estão lidando com a pressão do vestibular, espinhas, química orgânica, e agora a escola diz que eles precisam descobrir como impactar a sociedade. É uma excelente provocação. E a resposta da pedagogia moderna para isso é que o impacto social não significa necessariamente resolver a fome no mundo ou descobrir a cura de uma doença. Ufa, ainda bem. Significa entender que não vivemos no vácuo. O projeto de abrir uma padaria no bairro tem impacto social, pois gera empregos, cria um ponto de convivência e oferece um serviço para a comunidade. Ah, entendi. Tira o peso de ter que ser um super-herói. Exato. O que Damon argumenta é contra o projeto vital puramente narcisista. Aquele focado apenas no acúmulo de riqueza sem sentido ou na fama pela fama. Faz todo sentido. O que é fascinante aqui é como isso se desdobra em níveis práticos de maturidade. É aí que entra a escala elaborada pela pesquisadora Hannah Danza, que é meio que a espinha dorsal da avaliação no documento de Alagoas. Os 6 padrões de complexidade. Isso. Ela mapeou 6 padrões de complexidade do projeto de vida. É literalmente um termômetro para medir o quão desenvolvido está o propósito de alguém. Vamos detalhar essa escala para quem está acompanhando, porque ela parece um raio-x da mente humana tentando encontrar um caminho. Qual é o ponto de partida? O nível 1 é o conflito identitário. É o estágio mais bruto. É quando o estudante não sabe o que quer. Ou pior, tem medo de descobrir o que quer, porque isso exigiria assumir responsabilidades. É a fuga total. Sim. O nível 2 avança um pouco. São as projeções frágeis. Aqui a pessoa até verbaliza que tem um plano, mas no fundo quer algo só porque os outros também querem. É o puro comportamento de manada. A necessidade psicológica de pertencer ao grupo é fortíssima na adolescência. Demais. O jovem diz que quer ser engenheiro só porque os amigos disseram o mesmo, ou para agradar os pais, sem nenhuma conexão real com a própria identidade. É a famosa escolha por gravidade familiar ou social. E qual seria o terceiro estágio? O terceiro nível são as projeções idealizadas.
Isso se conecta perfeitamente com a sua história da banda de rock. Ah, lá vem. A pessoa quer muitas coisas, sonha alto, o discurso é lindo, mas ela não tem a menor ideia de como fará para conseguir. Existe um pensamento mágico de que as coisas vão simplesmente acontecer pelo destino. Sem precisar de esforço, claro. E o quarto nível? Já o quarto nível é um ponto de atenção muito comum nas escolas: os projetos parciais. Aqui temos aquele aluno que tem um projeto pessoal de ser bom aluno. Ele estuda, tira notas ótimas, mas não tem uma visão de futuro além da próxima prova. É o trabalhador incansável que está caminhando sem uma bússola. Exatamente. Ele tem disciplina, mas não tem direção. Isso é muito revelador. O bom aluno clássico pode estar apenas no nível 4. O que significa que, ao sair do ensino médio, ele corre um sério risco de colapsar, porque a estrutura de provas e notas acaba e ele não sabe para onde direcionar a energia. E é por isso que a escola precisa intervir para levá-los aos níveis finais. O quinto nível é o projeto de vida de fato. Neste ponto, a pessoa sabe qual é o seu sonho, tem conexão com a identidade dela e tem um planejamento operatório. E o último nível? O ápice da escala, o nível 6. Projeto de vida com compromisso social. É ter toda a estruturação do nível 5, mas com a clareza ética de como essa realização pessoal vai reverberar positivamente na sociedade. Essa progressão é de uma clareza absurda. E, novamente, se olharmos para o mundo corporativo ou para amigos próximos na casa dos 30 ou 40 anos, é muito fácil identificar em qual desses níveis as pessoas estão presas hoje. Sem dúvida. Muita gente vive de projetos parciais, trabalhando duro de segunda a sexta, mas sem um propósito claro. A teoria por trás disso é impecável, mas isso levanta uma dúvida prática sobre a execução. De como isso vai para a sala de aula. Exatamente. Pode parecer meio utópico esperar que a escola pública, lidando com todos os desafios estruturais que conhecemos, consiga aplicar uma filosofia tão profunda. Como a Secretaria de Educação de Alagoas transforma isso em aulas de 45 minutos? É aí que o trabalho técnico da SEDUC brilha muito. Eles não deixaram o professor desamparado. Dividiram o ensino em 3 dimensões fundamentais que andam de mãos dadas. Quais são? A primeira é a dimensão pessoal, focada na identidade e no autoconhecimento profundo. A segunda é a dimensão cidadã, voltada para as interações sociais e o convívio comunitário. E a terceira é a dimensão profissional, que explora o mundo do trabalho. Entendi. Como o ensino médio tem 3 anos, faz sentido organizar essas 3 dimensões de forma progressiva. Sim, através de 4 blocos temáticos que acompanham o amadurecimento do aluno em cada ano letivo. E como funciona essa progressão temática ao longo do ano? O primeiro bloco é autoconhecimento e identidade. É a base. O segundo foca em convivência e participação. O terceiro é escolha e planejamento, onde entram as pesquisas de profissões. E o quarto é engajamento e transformação, que consolida a ação prática. Não, a gente cria a receita clássica para a crise da meia-idade. Com certeza. É a pessoa que escolhe baseada no mercado, pega o diploma e descobre que odeia a área, porque nunca investigou a própria identidade antes. Exato. E para garantir que isso não fique só no discurso, o material fornece um guia do educador com 72 planos de aula detalhados. São 24 aulas por ano, mas o grande diferencial são os projetos interdisciplinares anuais, que tiram o aluno da carteira. O que eles fazem na prática? No primeiro ano, a culminância é o sarau das identidades, focando na expressão artística. No segundo ano, elaboram um projeto social para o próprio bairro. E no terceiro ano, organizam uma feira de empreendedorismo. É uma jornada visível que sai do eu interno, avança para o nós da comunidade e deságua no mundo profissional exterior. Agora, reparei em um detalhe dessa arquitetura que parece ser um fator decisivo: a revista da família. Qual é o impacto real do envio desse material digital para os pais? O impacto é que você não consegue consolidar uma mentalidade moderna em um estudante se ele retorna todos os dias para um ambiente familiar com uma visão educacional do século XIX. Ou seja, o ecossistema familiar precisa estar alinhado. Sim, a educação integral entende que o desenvolvimento não ocorre num vácuo. Quando a família compreende a importância das escolhas e do planejamento operatório, em vez de cobrar apenas a nota de matemática, o suporte ao jovem fica robusto. A revista serve para educar os pais. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
Se a legislação federal tornou esse componente curricular obrigatório no boletim, precisa haver uma avaliação oficial. Mas como é que um professor dá uma nota para o sonho de um aluno? É um ótimo ponto. Quero dizer, se o objetivo é respeitar a identidade, não existe um sonho certo ou errado. Como o sistema evita punir um aluno que sonha em ser artista plástico em comparação com um que sonha em ser engenheiro de software? Qual é a métrica? Esse é o dilema técnico mais sensível para os educadores. E a solução adotada em Alagoas é bem sofisticada. O caderno deixa claro que a escola não está ali para julgar a viabilidade econômica do sonho. Ufa! A avaliação não é focada no conteúdo do projeto, mas no processo de aprendizagem e no amadurecimento das ideias. Para isso, eles utilizam um sistema de rúbricas. É uma avaliação descritiva, baseada numa autoavaliação mediada. Para quem não está familiarizado com esse jargão pedagógico das rúbricas, você poderia fazer uma analogia prática? Claro. Pense em um jogo de videogame moderno, estilo RPG, onde existe aquela árvore de habilidades, a Skill Tree. Amo essa analogia. No jogo, o personagem não ganha uma nota de 0 a 10 pela existência dele. Ele sobe de nível em atributos específicos como força, agilidade e inteligência. As rubricas funcionam exatamente assim. Então o professor não avalia o projeto final. Não. Ele observa se o aluno está subindo de nível em competências específicas, como autoconhecimento, capacidade de planejamento ou empatia. O documento estabelece 4 níveis de expectativa. Nível 1 é não atendeu. Nível 2 é atendeu parcialmente. Nível 3 atendeu a maioria e nível 4 atendeu a todos. Exatamente isso. Então, pegando o exemplo do autoconhecimento nessa árvore de habilidades de RPG, como seria o aluno de nível 1 versus o de nível 4? No nível 1 da rúbrica, temos o estudante que se recusa a participar da reflexão, que não consegue nomear os próprios sentimentos. Ele está estagnado. E o nível 4? O aluno nível 4 não é aquele que já descobriu a profissão perfeita, mas sim aquele que consegue articular com clareza quais são seus interesses, que mapeia seus pontos fortes e fracos e relaciona isso com o mundo ao redor. O professor atua como um mestre de jogo, calibrando a percepção do aluno. E o que isso tudo significa? Por que os sistemas educacionais estão fazendo esse esforço hercúleo para colocar componentes tão abstratos no centro do palco, dividindo espaço com a matemática e a gramática? Se conectarmos isso com um cenário mais amplo, perceberemos que a sociedade contemporânea está enfrentando uma crise epidêmica de ansiedade, sobrecarga brutal de informações e falta de sentido. É um diagnóstico bem pesado. Sim, o documento faz um resgate do relatório Jacques Delors da Unesco, de 1996. Esse relatório estabeleceu os 4 pilares da educação do futuro. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Exatamente. Historicamente, a escola tradicional focou obsessivamente apenas no primeiro pilar, o aprender a conhecer, que é o acúmulo de dados. O projeto de vida é o mecanismo que força a máquina escolar a entregar os outros 3 pilares vitais. E essa mudança traduz exatamente o que o mercado de trabalho chama de soft skills, ou habilidades socioemocionais. Ter aulas regulares onde adolescentes debatem ética, lidam com frustrações e aprendem a comunicar emoções gera naturalmente empatia e resiliência. Além de flexibilidade cognitiva e capacidade de resolução de problemas em equipe. O documento até cita que essas aulas estruturadas trazem um senso de responsabilidade que reduz a ansiedade dos alunos e ataca de frente a maior dor do ensino médio público, que é a evasão escolar. O abandono dos estudos. Isso, porque de repente aprender física ou história passa a ter um sentido real, uma aplicação prática. A escola deixa de ser uma prisão de tédio e passa a ser o laboratório do próprio futuro. É o antídoto perfeito contra aquela velha pergunta de para que eu preciso aprender isso? No novo cenário mundial de inteligência artificial e automação, ser colaborativo exige muito mais do que um mero acúmulo enciclopédico. Exige aprender a fazer escolhas éticas. Para recapitular o imenso valor dessa nossa análise do caderno pedagógico de Alagoas, a lição mais profunda para nossa audiência é que o projeto de vida não é uma linha de chegada, é o próprio caminhar.
É a bússola que a gente calibra constantemente e não um destino esculpido em pedra. Bem colocado. O desenvolvimento dessa capacidade de escolha consciente atua como um antídoto contra a apatia. E a aplicação prática para quem acompanhou a discussão hoje é imediata. Transformar aspirações imaginárias num planejamento operatório palpável é uma habilidade de sobrevivência para a vida adulta. Não caduca no dia da formatura. Sem dúvida alguma. Isso levanta uma questão importante, que talvez sirva como uma provocação final ideal para quem nos acompanha. Nós passamos todo esse tempo analisando como a escola estruturou essa jornada para adolescentes saírem da inércia. Mas e se fizéssemos um exercício de espelho hoje mesmo? Como assim? O que aconteceria se aplicássemos silenciosamente aquelas rubricas de avaliação e os 6 padrões de complexidade da DENSE às nossas próprias vidas adultas, agora mesmo? Nossa, verdade. Quantas pessoas em seus escritórios ou no trânsito neste momento descobririam que seus próprios planos e carreiras ainda estão estagnados na fase das projeções idealizadas que nunca recebem um plano de ação real? O pior, descobririam que estão vivendo meros projetos parciais, apenas sobrevivendo à rotina, esperando por uma antecipação operatória que eles mesmos nunca pararam para desenhar no papel. É um exercício de reflexão que chega a dar um frio na barriga. Faz a gente pensar em quantos de nós, adultos estabelecidos, não conseguiriam passar do nível 2 ou 3 dessa avaliação do ensino médio. Fica o convite aberto para que cada mente que nos ouviu hoje reflita sobre o nível de complexidade e intencionalidade das próprias escolhas. Será que estamos só imaginando um futuro melhor? Ou estamos construindo uma arquitetura operatória para ele? Perfeito. Encerramos por aqui essa nossa análise profunda. Foi extremamente enriquecedor desvendar a mecânica por trás da ciência do propósito. Continuem cultivando a curiosidade e nos vemos na nossa próxima exploração. Um abraço e até a próxima.